Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor a todos, e eu desejo que neste dia Deus derrame das bênçãos dele sobre a sua vida, que seja um dia abençoado, alegre e cheio das vitórias do Senhor. Hoje eu vou trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de encorajamento, mas também uma palavra que vai causar mudanças na sua vida, que serão para o seu bem, para que você se aproxime cada vez mais de Deus. Amém? Antes disso, eu quero te pedir para se inscrever aqui no meu canal. Então clique no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para que o YouTube envie uma notificação no seu celular toda vez que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos para a mensagem de hoje. Me responda uma coisa: você tem ou você já teve algum bichinho de estimação? Pode ser um cachorro, um gato, um coelho ou até mesmo um passarinho, um peixinho de aquário. Eu acredito que você já teve algum deles, né? E quando as pessoas têm um animal de estimação, elas sempre costumam tratar eles com muito carinho, com muita atenção, não é verdade? E em muitos casos, inclusive, eles são tão queridos que parecem ser membros da família. E isso não é errado, porque os animais são criaturas de Deus e eles merecem sim ser bem cuidados e receber muito amor. Mas vamos pensar um pouco agora na nossa vida espiritual. Você sabia que tem muitas pessoas que adotam um pecado e passam a tratá-lo como se ele fosse um verdadeiro bichinho de estimação? Elas cuidam desse pecado, alimentam ele todos os dias, como se fosse um filhotinho, e esse pecado começa a fazer parte da sua vida. E o que é pior, elas começam a gostar dele. Por isso, antes de nós orarmos hoje, eu quero ler para você uma passagem que fala exatamente sobre isso. Nós não podemos deixar nenhum pecado de estimação morar no nosso coração. Nós devemos abandoná-los, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu sei, muitos de nós erramos, tropeçamos no dia a dia, mas é muito importante nos limparmos com a palavra de Deus, confessando os nossos pecados, porque assim o sangue de Jesus vai nos purificar de toda maldade, de todo pecado. Amém? E a passagem bíblica que eu quero ler para você está lá em Romanos capítulo 6. Olha o que está escrito: não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus! Olha que mensagem, irmãos! Infelizmente, a maioria de nós temos tratado algumas falhas como pecado de estimação, porque a gente pratica eles com tanta frequência, que por fim, eles se tornam quase um hábito, como escovar os dentes ou tomar banho. E essa prática é muito perigosa, porque ela pode nos levar a criar desculpas que nos levam a acreditar que o pecado não nos faz nenhum mal, que nós não precisamos mudar de vida e que Deus até entende e aceita essa transgressão. O problema é que isso está longe de ser verdade. Eu sei, é muito difícil nós carregarmos a cruz, mas Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz dia após dia e negue-se a si mesmo. Então não pode ser uma vez só, quando você entregou sua vida para Jesus. Carregar a nossa cruz tem que ser algo diário. Renunciar à nossa vontade é muito difícil, mas vale a pena. Amém? E se nós deixarmos que o pecado tome conta do nosso coração, nós podemos chegar a esse ponto em que a nossa mente vai estar tão corrompida que nós não vamos nos arrepender mais. Por isso eu quero ler só mais uma passagem aqui que fala sobre isso, antes de nós fazermos uma oração, tá bom? Está lá em Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha o que o apóstolo Paulo disse: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Olha isso, irmãos. Então, diante disso fica a pergunta: qual é o seu pecadinho de estimação? A mentira? A fofoca? A pornografia? O vício nas drogas? Ou qualquer outra coisa que prejudique a sua saúde ou a sua comunhão com Deus? Não importa o que seja, eu não estou aqui para te julgar,
porque eu também, muitas vezes, eu já me vi preso no pecado, eu já caí em tentação dia após dia, e eu vi o quanto aquilo me afastou de Deus, e eu vi o quanto aquilo me prejudicou. Mas hoje eu estou aqui para te dizer, vale a pena tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Mas quando você o confessa e você o abandona, Deus derrama misericórdia. E a Bíblia diz que a graça sobre graça virá sobre você, justamente quando abundar o pecado. Então você não pode mais se deixar enganar pela aparência do pecado, que muitas vezes é agradável, mas que no final te afasta de Deus. Então tome a atitude de crucificar a sua carne hoje e fortalecer o seu espírito. É por isso que eu tenho feito aqui oração de manhã e de noite, para te fortalecer, para você não cair mais, para você não olhar para trás. Amém? Então, se você quiser ser liberto do pecado, você precisa correr do pecado. Não adianta você querer enfrentar ele de frente. Você tem que fugir da aparência do mal. Então desinstale qualquer aplicativo que venha te levar para longe de Deus. Apague qualquer contato no seu celular que você sabe que não vai te levar para perto dele. E tome cuidado com as pessoas que estão à sua volta, tá bom? Nós vemos o exemplo de José. A Bíblia diz que uma mulher tentou seduzir José, ela tentou assediá-lo, mas José, o que ele fez? Ele correu daquela mulher. E nós vemos também o exemplo de Jó. Justamente no momento que ele estava mais sensível, ele estava se sentindo muito mal, péssimo, porque grandes tragédias vieram na vida dele. E parece que é nessa hora que o diabo sabe, da nossa fraqueza, e ele vem tentando nos ferir, nos machucar. E então a mulher de Jó, ela falou: Jó, você vai continuar servindo esse Deus? Abandona esse Deus e morre. Mas o que Jó fez? Ele rejeitou o conselho daquela mulher. Então você também precisa rejeitar tudo aquilo que te afasta do Senhor. E usa a palavra de Deus como a arma de ataque, a arma de defesa. Assim como Jesus citou a palavra quando ele foi tentado por Satanás no deserto. E então a Bíblia promete lá no livro de Tiago, que se você se submeter a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Amém? Então nós vamos orar agora. Eu quero muito que você concentre nessa oração, que você tire toda a distração e que você realmente, irmão, abra mão do pecado. Eu sei que é difícil, vai ser difícil, não vai ser fácil, muitas vezes vai vir a abstinência, vai vir a carência, vai vir tantas coisas para nos levar de volta para aquele caminho. Mas se nós continuarmos firmes aqui na oração, buscando na palavra, nós vamos nos fortalecer. Porque não pense que eu também não preciso me fortalecer. Existem muitos ataques que vêm, principalmente para quem está na frente da batalha. Então tem que ter oração dobrada. Nós temos que sempre depender do Senhor. Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero fazer uma oração pela sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua santa presença nesse dia, para clamar pela vida e pela fé do meu irmão e da minha irmã que estão assistindo esse vídeo agora. Oh, meu Deus, só o Senhor sabe o quanto tem sido difícil nós lutarmos contra o pecado, nós lutarmos contra as tentações, mas nós estamos aqui, Pai, declarando o nosso desejo de buscar ao Senhor e declarando a nossa dependência do Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Oh, meu Deus, é tão difícil renunciar à nossa carne, mas nós sabemos que o Senhor vai nos suprir, o Senhor vai nos sustentar. Por isso, meu Pai, lança fora o nosso pecado, joga ele no mar do esquecimento, apaga as nossas culpas, ó Deus, porque nós não queremos mais continuar nessa vida, achando que viver no pecado é muito melhor do que viver na santidade. Não é verdade. É muito melhor estarmos em comunhão com o Senhor, meu Pai. Por isso eu peço que nesse dia, Pai, o Senhor derrama da alegria de poder Te servir. Oh, meu Pai, que esse irmão e essa irmã, em todo momento, seja fiel ao Senhor, mesmo com as suas fraquezas, mesmo muitas vezes tropeçando, que nenhum de nós, Pai, venhamos retroceder e voltarmos a sermos escravos do pecado. A Tua palavra diz que a Tua misericórdia vem sobre todos aqueles que se aproximam do Senhor, e essa misericórdia dura para sempre, ela se renova a cada manhã. Então, meu Pai, pela fé, nós tomamos posse do perdão, da restauração, da cura, da libertação. Tomamos posse, Pai, do Teu amor, que vem nos abraçar nessa manhã e nos trazer um ânimo, trazer um fortalecimento espiritual que nós tanto precisamos, ó Deus. E nós cremos que a partir de hoje, os planos do Senhor vão se cumprir na nossa vida,
porque nós vamos estar firmes contigo todos os dias. Oh, meu Pai, eu intercedo também por essas pessoas que estão namorando pessoas do mundo, pessoas que estão com jugo desigual. Oh, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, nos dê força para tomarmos a decisão certa, mesmo que seja difícil. E nesse casamento também, Pai, essa mulher que reclama do marido, esse marido que reclama da esposa, Senhor, traga a restauração, Pai. Toca na vida da outra pessoa, que às vezes quer somente as coisas do mundo. A pessoa está cega espiritualmente e ela não sabe o que está fazendo. Oh Deus, em nome de Jesus, muda o namorado, a namorada, muda, Senhor, a pessoa da família, o filho, os irmãos, os pais. Mas, Senhor, em primeiro lugar, muda o nosso coração, porque quando nós mudamos, tudo muda ao nosso redor. Quando nós mudamos, Senhor, a verdadeira mudança começa a acontecer, porque nós paramos de nos preocupar com os outros e nos preocupamos somente com a nossa vida espiritual. Que o Senhor faça uma transformação completa em nossas vidas e que todas as áreas sejam transformadas pelo Teu poder e pelo Teu amor. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.